Questão 3. Vamos adiante. Sabe-se a polêmica ainda existente na doutrina constitucionalista pátria no que se refere à eventual hierarquia da lei complementar sobre a lei ordinária. Todavia, há diferenças entre essas duas espécies normativas que podem até gerar vícios de inconstitucionalidade, caso não respeitadas durante o processo legislativo. Diferença entre lei complementar e lei ordinária. Aonde está previsto isso na Constituição? O processo legislativo, no nosso texto constitucional, a elaboração de leis, está prevista do artigo 59 até o artigo 69. Diferença entre lei ordinária versus lei complementar está estabelecida num único artigo, o artigo 69. Qual que é a diferença entre elas? As leis complementares são votadas pela maioria simples ou relativa de cada um dos membros do Congresso Nacional. As leis complementares pela maioria absoluta. Essa é uma das diferenças. E qual que é a outra diferença? É que a Constituição expressamente estabelece quais matérias só serão votadas e serão veiculadas por meio de leis complementares. Então são duas as diferenças. O quórum, maioria simples, maioria relativa, e o fato de a Constituição prever que algumas matérias só serão veiculadas por meio de leis complementares. Por exemplo, leis relativas às finanças públicas sempre são leis complementares. A gente lembra lá da Lei Complementar 101 de 2000, é a Lei de Responsabilidade Fiscal, é uma lei complementar. Vejam que essa questão 3 diz para, a partir do fragmento acima, assinale a alternativa afirmativa incorreta. Cuidado que no exame de ordem não sai sublinhado, não sai negritado o incorreto. Sai em letras pequenas, às vezes a gente se confunde, acha correta e já marca errada. Eu lembro que uma vez eu fui fazer uma prova, eu fiquei tão estressado com correta e incorreta que eu sublinhava, né, quando era incorreta, quando era correta também. E aí, tem uma hora que eu tive que ver contra a luz, assim, para ver se era correta ou incorreta, que era para marcar tanto que eu tinha riscado em cima. Então, se vocês forem usar uma técnica, só sublinhem as incorretas. Daí a gente sabe que todas as outras são para marcar as corretas. A lei complementar exige aprovação pela maioria absoluta, enquanto a lei ordinária é aprovada por maioria simples dos membros presentes à sessão, desde que presente a maioria absoluta dos membros de cada casa ou de suas comissões. Isso está absolutamente correto. Você precisa, para iniciar a votação, sempre o quórum da maioria absoluta, para iniciar. E depois, para votar, você vota pelo quórum da maioria simples ou relativa. Para quem tem dúvida disso, nós temos dois quórums. O quórum de instalação e nós temos também o quórum de votação da lei. Quórum de instalação. Por exemplo, vamos votar uma lei ordinária no Senado Federal. Quantos membros existem no Senado? 81 senadores da República. Nós temos 81. Quórum de instalação é maioria absoluta. Nós precisamos de quantos? 40,5, o próximo número inteiro, 41. Para aprovar a lei, digamos que naquele dia tenhamos 50 senadores presentes. Posso começar o processo legislativo? Posso, eu tenho 50 presentes. Vou iniciar o processo legislativo com 50. Quantos que eu preciso que votem favoravelmente para aprovar a lei? 26. 26, que é o quórum para aprovar uma lei ordinária. Agora, se eu fosse aprovar uma lei complementar, eu tenho presente 50, eu precisaria do voto de 41, que é relativa à maioria absoluta para aprovar uma lei complementar. E aí a gente vê a diferença de quórum entre um e outro. B. As matérias que devem ser regradas por lei complementar encontram-se taxativamente indicadas no texto constitucional e, desde que não seja assunto específico de normatização por decreto legislativo ou resolução, o regramento de todo resíduo competirá à lei ordinária. Certo também, certo também. C. As matérias reservadas à lei complementar não serão objeto de delegação do Congresso ao Presidente da República. Delegação do Congresso existe? Existe. É até um exercício de uma lei chamada lei delegada.
no artigo 68 da Constituição, nós temos a previsão de que o presidente poderá receber a delegação do Congresso Nacional para editar lei sobre determinada matéria. Só não poderá editar lei sobre determinada matéria que seja prevista para ser veiculada por meio de lei complementar. Tem essa expressa vedação no artigo 68 da Constituição. Olhem que importante que é esses 10 artigos da Constituição aqui, processo legislativo, o artigo 59 a 69, sempre tem 1 a 2 questões de direito constitucional ali no que concerne ao processo legislativo. Então, vale a pena estudar esses 10 artigos ali, principalmente sobre emendas à Constituição, artigo 60, principalmente sobre medidas provisórias, artigo 62. Esses 2 artigos são muito importantes, 60 emendas, 62 medidas provisórias. Letra D. A discussão e votação dos projetos de lei ordinária devem, obrigatoriamente, ter início na Câmara dos Deputados. Aonde se inicia o processo legislativo? Na Câmara ou no Senado? Vamos lá desenhar o Niemeyer. Desenho do Niemeyer, nós temos, né, vocês sabem, olhando ali do Itamaraty para a Praça dos Três Poderes, você olha de frente assim o Congresso Nacional. A Câmara dos Deputados, no desenho do Niemeyer, é a casa aberta para ouvir os clamores do povo, segundo Niemeyer, são os representantes do povo. O Senado Federal é a casa fechada, em que os 81 senadores da República estão a representar os 26 estados, mais o Distrito Federal. Aqui nós temos os 513 deputados federais. Vocês sabem que o Niemeyer pensou no desenho como sendo o planeta Terra, uma esfera dividida em 2, em que nós temos o edifício dos gabinetes a significar, com a passarela no meio, uma letra H, H que segundo ele significaria humanidade. Humanidade no planeta Terra, essa é a visualização do Niemeyer. É claro que ele uma vez disse que o H estava errado, dizia que o que faltava lá era outro H de outra palavra, da honestidade que faltava lá. Um deputado federal ficou indignado, fez uma nota de repúdio ao Niemeyer, né? Mas eu acho que o Niemeyer tinha tudo para dizer o que quisesse. Primeiro que foi ele que desenhou a casa. Segundo, quem completa 100 anos como ele pode falar o que quiser, né? E ainda assim o deputado falou isso dele. Começa sempre o processo legislativo na Câmara? Quase sempre começa na Câmara, mas pode começar no Senado? Pode. Quando começa no Senado? Quando a lei foi de iniciativa de um senador da República, quando a lei for de iniciativa de uma comissão do Senado Federal. Imaginem vocês, não tem sentido um senador começar o processo legislativo na Câmara, aprova na Câmara para depois ir para o Senado. Primeiro começa na casa dele, vota e aprova, depois para outra casa. Daí a Câmara funciona como casa revisora. E tem uma hipótese em que se intercala o início do processo legislativo. Quando for uma comissão mista. Na comissão mista, o processo ora começa na Câmara, ora começa no Senado. Todos os demais processos legislativos, seja de PEC, de proposta de emenda, seja de projeto de lei, vão começar na Câmara. Se for da iniciativa de uma comissão da Câmara, se for de um deputado federal, se for do presidente da República, se for iniciativa popular, que precisa ter, né, uma representação específica em pelo menos 5 estados, com não menos de 0,3% dos eleitores de cada um desses estados, tem essa previsão específica lá no artigo 61, sempre vai começar na Câmara, mas pode começar também no Senado Federal. D. A discussão e votação dos projetos de lei ordinária devem obrigatoriamente ter início na Câmara. Não, isso está errado. Podem também ter início no Senado, quando for, por exemplo, propositura de um senador, quando for propositura de uma comissão. Resposta correta, letra D. Questão 4. Em relação à inovação da ordem constitucional que instituiu a nominada súmula vinculante, é correto afirmar que, vejam de novo, está se cobrando o quê? O artigo 103 da Constituição, CNJ, súmula vinculante. A. Somente os tribunais superiores podem editá-la? Súmula vinculante, quem é que pode editar, modificar ou cancelar? Somente o Supremo Tribunal Federal. Somente o Supremo Tribunal Federal pode editar, pode modificar, pode cancelar uma súmula vinculante. Quem é que pode provocar o Supremo a editar uma súmula vinculante? Os mesmos legitimados ativos para o controle concentrado de constitucionalidade. Eles também podem provocar aí o Supremo. B. Podem ser canceladas, mas vedada a mera revisão? Não, o Supremo pode editar, pode revisar, ou modificar, ou cancelar. Então, isso está errado também. Previsão do artigo 103A
E também tem uma leizinha aí, anotem do lado essa leizinha importante, a Lei 11.417 de 2006, é a lei que regulamentou as súmulas vinculantes. 11.417 de 2006. Na sequência dessa lei, essa lei foi editada para regulamentar